Oi, Locasters! Hoje a gente tem um convidado especial que é empresário, começou na economia, mas mudou para comunicação e, no fim, terminou presidente em exercício do GEC. Tem história aí, bora acompanhar! É isso mesmo, gente! Começando mais um super episódio do Locast. Tá imperdível, hein? Mais um, Morgana! É o segundo episódio dessa terceira temporada. Tá demais, com muitas novidades, né? Já recebemos na semana passada Adriano Silva, prefeito, né, de Joinville, aí, praticamente na sua saída já para ir aí pro governo do estado. E agora, hoje, a gente vai receber um outro convidado que também, gente, tá aí, tá na boca do povo, tem muita coisa rolando e a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, claro, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, porque uma das super novidades deste ano é que a Trimania está entre nós, Morgana. Eu ia dizer, a gente tem uma novidade para quem é daqui. Daqui, exatamente, né? Trimania Norte presente junto com a gente aqui. E aí, claro, você já sabe, toda vez que você compra a Trimania, você cede o direito de resgate do seu título e ajuda o Hospital Bethesda. Olha que sensacional. E aí, além de ajudar, você concorre a prêmios maravilhosos, né? Tem prêmio de 200 mil, de $500 mil e até prêmio de $1 milhão. Meu Deus do céu. Um dia Deus vai me escutar, mas você pode aproveitar, vai estar o QR Code aqui, o QR Code, né? Isso aí. No cantinho da nossa tela, já aproveita e adquira a sua. Isso aí. Não importa a semana que você estiver assistindo aqui o episódio, leu ali o QR Code, ele vai lá pra Trimania da semana que você estiver assistindo, tá? Então, é bem tranquilo, é um QR Code atemporal para você comprar através do site trimanianorte.com.br, tá bom? É isso, então, bora lá, porque o nosso convidado de hoje, gente, ele nasceu em Guarulhos, olha só. Ele estudou economia, publicidade e propaganda, fez especialização em Harvard, morou em diversos lugares pelo mundo. O cara muda direto, tá pra lá, tá pra cá, mas parou faz um tempo aqui por Joinville, já faz um tempo, Ele que é empresário, pai do Dom e da Amanda, e atualmente ele é o presidente em exercício do Joinville Esporte Clube. Com vocês, então, Derian Campos, gente! Seja bem-vindo! Obrigado. E aí, Derian, seja muito bem-vindo aqui, né? Muito obrigado, César, Morgana. A gente já tinha conversado sobre isso, de eu participar aqui com vocês, né, desde o ano passado. E para mim é um prazer. É o primeiro podcast que eu participo, então agradeço mais uma vez. E vamos lá, vamos pro bate-papo. Vamos nessa, Vamos né? nessa. Então a gente vai começar com aquele famoso batidão, que é pra dar aquela Vai esquentadinha, dando uma relaxada, né? Dar uma relaxada, tal. né? Os nervos ficarem mais calmos, tranquilos. Mas a gente vai falar uma palavra, tu responde o que vier na tua cabeça. Se quiser explicar até a palavra no momento, tudo bem. Isso aí. Família. Amo muito. Sou família, amo de paixão. Boa, gostei. E foi uma novidade essa palavra que ninguém tinha usado ainda. É verdade. É tudo básico. Tu usou uma diferente. É o que veio, não é o que vem na cabeça? Tá isso aí. Então, sincero. É isso Então. aí. E aí agora eu quero saber, política. Posso falar um pouquinho mais sobre política? Pode. Bom, eu, por ter morado muitos anos nos Estados Unidos e acompanhado um pouco do final da época do Obama e depois Trump e depois Biden e agora, né, finalmente Trump de novo. E por ter alguns políticos na família, meu avô por parte de mãe, depois o meu pai por um tempo, né, eu me considero um cara politizado e um cara que é mais de direita, como a maioria dos catarinenses também, né? Uhum. Então, eu acho que se tornou um show demais, assim, né? Uma disputa muito... que acaba prejudicando, né? Até os resultados do país e tudo mais. Mas eu gosto do assunto. Eu acho que falar de política faz parte e é necessário. Faz parte da vida, né? Inclusive, você já se aventurou um pouquinho também aí em algumas coisas, né? Sim, Nós vamos sim. falar um pouquinho mais sobre isso depois. Morgana, é contigo. Comida. Olha, churrasco, né? Churrasco que eu gosto de fazer. Eu gosto de comprar carne. Tamo aí, tá? Aí, ó.
Já fica o foi. convite. Né? Já foi no churrasco. E aí, Cezinha, o que você achou? Bom, Bom, manda então. bem Mas demais. é aquele churrasquinho que vai sangrandinho, assim, né? Claro, mas Ah. óbvio, né? O churrasco de verdade, né? Não, O e mal aquele, passado. e aquele de paulista que é só aperitivo, né? Aquele, tu não vai lá, pega com a mão Ah, e come. sim, Isso, aham. não tem aqui- um momento de parar, né? porque aqui tem... Você vai lá no balcão, né? Coloca arroz, maionese, farofa. Daí você tem um isoporzinho que os bifes ficam dentro pra ficar Ah. quentinho. Ah, tem muito disso. Né? Isso é aqui, né? Aham. Lá não, né? Que eu saio da churrasqueira e vai comendo E vai de comendo. pouquinho. Muito bem. Então tá, churrascão é É teu favorito. favorito. Mas tirando o churrasco, tu cozinha alguma coisa? Bastante coisa. Ah, é? Uhum. Eu, por ter morado sozinho bastante tempo, eu acabei desenvolvendo ali algumas técnicas. Mas o bife, o steak, assim, que depois eu fui para os Estados Unidos, aí eu fiquei estudando um pouquinho, assim, na internet mesmo, como que faz, que ponto que é o bom, qual é a carne boa, o corte bom. Então, assim, vai por esse caminho não do churrasco, mas da carne, né, como um todo. Gosto de uma carne vermelha. Mas faço macarrão, arroz, feijão, tudo, qualquer coisa. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Muito bem. E bebida? Cerveja, né? Cerveja. Favorita? Mais que o chopp, porque tem gente que tem essa, né, cerveja. Eu acho que o chopp, vai. Chopp? Veio a cerveja na cabeça porque Sim. a palavra é mais Então ali, fácil. né? Mas eu gosto porque refresca, mas também vinho quando tá mais frio, né? Mas eu acho que é a cerveja. Tá certo. Tem gente que vem aqui, a gente pergunta bebida, a pessoa fala alcoólica. Já aconteceu. Pode ser qualquer bebida, na verdade. E não água, foi só uma café, vez. o que quiser, né? Sim, a hora que eu falei cerveja, eu pensei, pô, podia ter falado, sei lá, Coca Zero, né? Aí, ó. Coisas, né? É que a gente daí já sabe, né? Aí já sabe. Religião. Olha, eu sou um cara de fé, né? Mas eu não sou um cara religioso. Eu nasci na Igreja Católica, depois me casei na Luterana, aí depois nos Estados Unidos um tempo eu fui visitado por uns Mormons, e aí eu também lá meio que me batizei Mormon por um tempo, e aí então assim, eu acho Que interessante. eclético. Aí eu tenho amigos judeus que eu acho sensacional a religião, assim, né? Os caras, do jeito que os caras pensam. Então eu respeito, gosto, e aí também toda religião tem um pouco de exagero, né? Fanatismo e tudo mais. Então, a fé eu acho importante. Mas acho que é em tudo, né? Fanatismo, Ah, extremismo, tudo. é em tudo, Em é tudo. Então, o que estraga. tu não gosta é das pessoas que levam a religião para um lado de extremismo. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque as religiões são histórias contadas por alguém, né, para colocar a humanidade num caminho, né, correto, assim. Sim. Né? E tem as crenças, um acredita numa coisa, outro na outra. Mas quando começa a parte do fanatismo, aí começa a discussão, e aí começa, né, as barbaridades que acontecem aí, então... Tá certo. E música? Cara, música, é pagode, né? Aham. Pagode, César sabe, né? E eu sou de São Paulo, daquela época, anos 90 ali, né? Boca Louca e Companhia Limitada, né? Ó, Então, assim, eu até hoje. E se for. E alternativa, assim, né? Vai passando o tempo, você escuta um pagode, daqui a pouco pode virar um sertanejo, por exemplo, né? Uma Mas você Marisa sabe que eu também Monte. sou bem eclético. Sim, né? uma Marisa Monte. Uma Marisa Depende do momento, Monte. né? Sabia que ele é fãzaço da Marisa Monte? Fãzaço. mas aí, ó. Já fui em alguns shows. Sabe todas de cor. Todas. Eu fico de cara. Ele canta todas, cara. Rapaz, Aham. É verdade. Aí, ó. aquelas canta aí. Pô, aí vocês vão me. Não, quer tá vão tomando me sua água quebrar, agora, né? Não dá, né? Agora vamos agora- chegar num assunto que eu acho que talvez ele nem goste, né? Esporte. Eu sempre fui, assim, né? Tentei fazer vários tipos de esportes diferentes, né? Uma das questões do esporte que eu aprendi também morando nos Estados Unidos, acompanhando minha filha, principalmente, que cresceu lá comigo, né? É que nos Estados Unidos eles focam muito mais, né? Você começa a fazer uma coisa quando é pequeno ainda, e isso vai indo, eles vão fomentando, e por isso talvez os atletas lá são tão profissionais também, né? Aqui você faz um pouco de judô, um pouco de capoeira, um pouco de natação, um pouco de tênis, um pouco de futebol, um pouco de handebol, de basquete, né? E eu sempre gostei muito de futebol. A minha família é de Ubatuba, lá de São Paulo. Então o surf também sempre foi muito presente para mim ali desde cedo, né? E tênis agora, mais velho, né? Que eu não posso jogar tanto futebol quanto eu jogava antes. E agora eu jogo tênis também um pouco.
Legal. Então, você é um cara que sempre curtiu o esporte. Sempre curti, sempre curti. A questão do esporte como todo, a gente vai falar um pouco de Jack depois, eu vejo o esporte mais como um espetáculo do que o esporte em si, né? Da competição, o esporte competitivo, né? O esporte movimenta tanta coisa. Eu encontrei um amigo meu advogado hoje que ele falou que a OAB aqui de Joinville, por exemplo, vai fazer uma parte só para advocacia desportiva, né? Porque, pô, tem muita área, tem um certo preconceito, assim, né? Pô, mas eu vou fazer tributário, eu vou fazer criminal, mas o desportivo fica um pouco de lado, né? E é muito importante a gente fomentar cada vez mais isso, né? Essa questão do espetáculo, da formação, né? De tirar as crianças aí, né? Principalmente em áreas mais carentes, né, cara? E todo mundo fazer esportes, né? Perfeito. E aí eu quero saber, time. Cara, o time porque assim, ó, aí é uma pergunta bem... eu cheguei aqui, eu sabia que algum dia alguém ia fazer essa pergunta pra mim, né? Você fez um pouco, mas eu vou explicar melhor, porque daí já fica aqui no ar, e daí eu já não tenho mais o que falar sobre isso, né? Porque eu cheguei aqui com 19. Eu falei, não, Daniel, você tinha... porque se for falar time, eu vou falar Jack. Claro. É óbvio. Mas você aprendeu a gostar do Jack depois. Eu cheguei com 19 anos. E nunca ninguém me perguntou especificamente, mas eu sabia que essa pergunta viria um dia. E antes? Né? Porque aqui é comum os times menores terem dois times. O torcedor torcer para dois times, né? Mas o Jackiano raiz mesmo, ele não permite isso, né? Tanto que você vê em dia de jogo do Jack, jogo do Jack, camisa do Jack. O cara não pode ir com a camisa do Botafogo, a camisa... Claro que não. O jogo do Jack é camisa do Jack. Né? E eu tenho uma boa explicação para isso, antes dos 19 anos, para não cravar um time, né? Porque eu tinha o meu pai, que era meio São Paulino pelo meu avô, um tio palmeirense que amava e me levava muito pro estádio, né? Uma outra parte da família corintiana. Então, eu vivi muito em estádio, mas com vários times diferentes. Fui muito no Morumbi, muito no Pacaembu, na Vila Belmiro, no Parque Antártica na época, que agora é Allianz Parque, né? Então, assim, eu vivi muito futebol em São Paulo, mas aqui eu sou jequiano e não tem jeito, né? Aí, ó. Casamento. Casamento, eu tive 2 casamentos. Tive um casamento, né, que a gente acabou se divorciando nos Estados Unidos, tanto que a minha filha mora lá com a minha ex-mulher, né? Eu procuro ter um bom relacionamento pela minha filha mesmo, né? E aqui eu sou casado com a Larissa, né? Ela vai ver, eu chamo dela de Larissa aqui, não, mas o nome dela para ela é Lara, né? Então foi traumático e ruim, e não recomendo, porque tem gente que se separa e fala, graças a Deus, ainda bem, e tal, né? E todo mundo sabe que, assim, eu acho que, infelizmente, acontece, tem que acontecer, né? Mas é muito ruim, né? Muito ruim pros filhos, é muito ruim para você mesmo, para as pessoas envolvidas, né? Dá uma atrasada, assim, sabe? Depois você tem que reconquistar de novo, né? Mas, por outro lado, você tem a chance de encontrar aquilo que você precisa, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, eu sou muito feliz hoje casado e acho uma instituição maravilhosa. Acho que todos têm lugar de fala agora, nesse momento. Todos divorciados. Pois é. Muito bem, maravilha. E aí a próxima seria filhos. Filhos, então. Tenho muita saudade da minha filha, que mora nos Estados Unidos. E eu amo muito o Dom, né? Então, assim, numa competição de pai, eu ia muito bem. Eu ia muito bem, né? Porque eu não estava preparado para isso quando eu tive a primeira filha, Amanda, e quando eu tive o Dom, né? Eu não estava assim, eu queria muito... Não é, eu vejo amigos mais jovens falando, cara, meu sonho é ter um filho e tal. Eu nunca tive isso. Eu sabia que ia acontecer, mas eu nunca ficava assim, cara, meu sonho, eu tô sonhando, eu quero ter filho, eu quero ter filho, eu quero ter filho, eu quero ser pai. Nunca aconteceu antes de eu ter. Cara, mas depois, é muito foda. E qual que é a idade da Amanda? A Amanda tem 18, né? Inclusive, eu tava na semana passada lá nos Estados Unidos, porque ela se mudou
de Boca Raton para Tallahassee, que é a capital da Flórida, né? Que fica lá no norte da Flórida, onde fica a FSU, que é a Florida State University, né? Que é uma das top 10 faculdades dos Estados Unidos, e ela se mudou para lá, né? Tem lá ela mora com 3 outras estudantes, fui lá conhecer o apartamento dela, tudo, né? Então ela mora lá com 18 anos. E o Dom vai fazer 4 em agosto. E eu tô vivendo também assim, né? Pô, eu encaro, né? Eu sou, não posso dizer que eu sou, mas eu leio bastante sobre estoicismo, né? E eu encaro assim, cara, tudo que você tem é o que você tem. É o que você tem que agradecer, é o que você tem que fazer e é daqui pra frente. E, né? E eu esqueci o que eu ia falar agora. Tava falando que foi lá visitar ela, viu? Fui visitar ela. E... Era alguma coisa a ver com a visita dela, com a no visita apartamento dela. Tá, o apartamento dela. Daí... Pô, não vou lembrar, cara. Mas eu acho que eu fiquei emocionado, né? A emoção bateu forte. Mas eu acho que eu entendo bastante. Eu acho que talvez a Morgana também vai se identificar. A maternidade, a paternidade, quando você... E aí, a gente fala isso pro homem, porque a mulher normalmente assume a maternidade. O homem, ele acaba muitas vezes sendo mais... Muitos homens não fazem essa escolha de ser, né, de seguir essa paternidade, de ser pai de verdade, de se importar de verdade. Só que quando você vive essa paternidade, ela traz esse peso, que não é um peso no sentido pejorativo, mas é um peso no sentido de como a gente se cobra, o quanto a gente se sente, às vezes, culpado por coisas que acontecem que fogem até do que a gente tá fazendo. A gente, às vezes, não tem controle sobre tudo, né? Uhum. E como às vezes a gente se sente tão culpado por coisas que estão acontecendo e que a gente fez e que achou que estava fazendo certo e depois viu que errou. Como a gente se culpa às vezes, né? Então eu acho que muito talvez veio também um pouco do que tu estava falando, veio um pouco, acho que nesse sentido, né? Sim. Eu tô tentando lembrar até agora e não consegui. Não tem problema. Não, se tu tem lembrar, já tu foi, faz uma vamos mudar ideia, de assunto, lembrei. porque daí, tá tudo né, certo. fica Agora tudo bem. vamos para... eu já nem lembro. você. Trabalho. Trabalho, o meu pai, o meu avô, minha família sempre trabalhou muito, assim, né? Sempre gostou e sempre teve muitas atividades. Então, o meu pai é ferramenteiro, né? Ele construiu no comecinho da vida dele uma ferramentaria, né? E eu sempre vivi muito dentro da fábrica, né? Desde os 14, 15 anos ali, eu estava na ferramentaria, a gente estava começando a injetar, estava no meio das injetoras também. Então, a minha vida toda foi dentro do chão de fábrica, assim. Em São Paulo, Joinville, Manaus, a gente tem uma fábrica grande em Manaus hoje, fora do Brasil, Eslováquia, Estados Unidos, né? Aí, visitando também, o cara nunca vai visitar, por exemplo, nada na Ásia, né? O cara vai trabalhar, vai para dentro de uma fábrica, daí dá uma volta, né? O cara vai visitar, vai para França, dá uma visita um pouquinho, mas aí vai para dentro de uma fábrica, entendeu? Então, minha vida inteira foi dentro de fábrica, né? Só que nesse caminho eu acabei também aprendendo muito M&A, né, que é fusão e aquisição, né, consultoria. Tem um monte de coisa que no caminho, né, eu acabei aprendendo. E hoje eu já estou fora das fábricas, né, cuidando de uma parte mais estratégica e aplicando tudo que eu aprendi nos negócios todos, né? Mas de uma forma mais estratégica agora, mais... como que eu vou te dizer? As palavras vêm em inglês para mim às vezes, mas é supervisionando essas fábricas hoje, não mais dentro da fábrica, né? Acho lindo essas pessoas poliglotas. Ai, I'm sorry. Roderian, e a fábrica hoje que você está falando é a CRW, é isso? Não, a CRW também é outro assunto que também às vezes eu escuto e sabe, né? Pô, tem gente que a CRW ela entrou em processo de recuperação judicial e foi à falência, né, que era a empresa do meu pai, certo? E a CRW de Joinville tem uma história muito, muito bacana, né? Que eu vim para cá, comprei o terreno, fiz o prédio, operamos por, sei lá, 20 anos, 25 anos, né? E o grupo que tinha de São Paulo e de Varginha entrou em recuperação judicial, veio Dilma em 2014, depois
a coisa começou a complicar, principalmente a manufatura, né? Manufatura para terceirização, que é o nosso caso. Aí veio pandemia, né? Então a gente entrou em processo de recuperação judicial, não aguentou, né? E acabou falindo. As empresas que existem hoje, né? Que estão trabalhando, que aí veio numa questão de que já 2018, 2019 ali, eu já comecei, eu recebi uma proposta para comprar uma empresa, que foi essa de Manaus, que daí eu comprei, que chama Masa, né? Inclusive a Masa tem uma história muito legal, que é o seguinte, a Masa é Multibras da Amazônia S.A., né? Ou seja, foi a Consul, lá na década de 80 também, que foi lá e fundou a Masa, Multibras da Amazônia S.A. Multibras era o nome da Consul Brastemp e tal, era Multibras, né? Depois virou o grupo Whirlpool e depois virou Flextronics lá, daí a Flextronics vendeu para mim e aí eu passei a ser o dono da Masa, né, em Manaus. E aí o grupo hoje que faz coisas parecidas, mas faz outras coisas também, né? Por exemplo, em Manaus agora a gente está começando a fazer placa de circuito impresso, que é uma coisa que não tem nada a ver com plástico injetado nem com molde, e a gente está fazendo em Manaus pela questão da Zona Franca, né? Do polo industrial de Manaus e tal. Então, a fábrica... E aí, assim, tem gente maldosa, né? Porque, por exemplo, outra coisa que aconteceu na minha família foi também o caso do Bovary, né? O Bovary, era deles, né? Da minha esposa, do pai dela, né? Na pandemia fechou, né? Aí tem cara que vai falar assim, quebraram. Pô, mas o bar na pandemia fechou. Sim. Fechou, era proibido abrir. Você não tinha o que fazer, né? A gente sofreu da mesma coisa. Agora, é lógico, quando você começa a se colocar mais para fora um pouco, presidente de exercício do GEC, né? Você vai se movimentar, isso eu sinto. Porque, gente, vamos lá, eu sou de São Paulo. Eu sempre senti uma certa resistência. Todo mundo que é de fora fala que tem uma certa resistência em Joinville para você realmente participar. Não é Joinville, né? Cidades um pouco menores do que São Paulo, né? Naturalmente são assim, é normal. Então, quando eu tô com outras pessoas de fora, um carioca, um gaúcho, a gente tem essa, contar algumas histórias da dificuldade, né? Eu fiquei muito tempo fora. Quando eu volto agora, que eu tô no GEC, tô envolvido no GEC, eu escuto às vezes assim, porque o fulano falou que você faliu as empresas do teu pai. Sabe, é uma história completamente... E eu queria muito falar o seguinte, não, meu pai faliu, é verdade. E acontece toda hora, com um monte de gente. E aí, sabe o que está acontecendo agora de novo? A gente está bem. E daqui a pouco a gente não está bem de novo, é a vida, né, cara? Então, eu acho muito leviano alguém falar assim, pô, fulano de tal ali, ó, se fudeu. Não, cara, eu não gosto disso, né? Eu prefiro um relacionamento, né? Relações mais transparentes, enfim. Então, só para deixar a história... Porque eu tenho certeza que vão me perguntar de novo, mas como eu estou vindo aqui com coisas frescas, novas, né? Com informações novas, né? Vai ficar no ar ali para todo mundo ver já. Então, o que você quer dizer é isso, é que assim, também a vida do empresário tem essas questões, né? Muitas vezes, como tu falou, vem uma crise, vem fatores que estão até alheios a decisões internas e que acabam afetando, né? A gente viu na pandemia, muitas empresas fecharam, enfim... São várias questões, né? Não necessariamente só uma má gestão, né? Exatamente. Essa questão de... eu já abri muita coisa, já fechei muita coisa e vou continuar abrindo muita coisa, fechando muita coisa. É isso aí. Você não pode ficar... ser taxado ali, ficar, né? Ter uma etiqueta de, esse cara aí e tal. Não é assim, cara. Tem que ver as circunstâncias, né? Às vezes é uma circunstância totalmente inesperada, né, como foi a pandemia para muitos negócios, né? Então, e a CRW é interessante também porque a gente ficou 20 anos aqui e quando ela faliu, eu não estava aqui, né? E o período que eu fiquei aqui, os primeiros 15 anos antes de ir para os Estados Unidos morar lá, cara, histórias fantásticas, assim, ó. Sabe, eu sei que tem grupo, porque pô, passaram ali pelo menos, 2, 3 mil pessoas, né? A gente tinha 400 funcionários, né? Então, aqui em Joinville, pô, imagina, lá em Piraberaba. Então, é muita gente, né? Muita gente passou ali. E a gente tem... Aí também, quando passa muita gente, você não lembra quando
gente estava falando um pouco de política aqui, quando o Udo ganhou a primeira eleição, falavam que ele amarrava os funcionários Na máquina. na máquina, né, tal. Então, é óbvio que você passa 2.000 pessoas na tua mão, cara, 200, exagerando, mas Sim. se 200 saírem falando mal de ti, é absolutamente normal. Eu não me preocupo com isso, entendeu? Eu entendo que é normal, né? Mas tem muita história bacana. Cara, eu vejo muita gente que trabalhou comigo na cidade bem pra caramba, sabe? Produzindo com empresa, trabalhando em multinacionais. É fantástico, assim, ó. Foi uma história linda, mas infelizmente chegou ao fim, que agora recomeça de novo, né? Faz outro negócio e tenta de novo e cresce de novo. Agora, por exemplo, a gente está fabricando molde em Joinville. A gente nunca fabricou molde em Joinville, por incrível que pareça. A gente injetava a ferramentaria em São Paulo e aí a fábrica aqui fechou e agora a gente está fabricando molde em Joinville de volta. Então, tem história aí. Muito bem. Eu falei no início que tinha história ali. Vida. Olha, de novo, eu acho que meus filhos, assim, minha família, né? E eu tenho esse lance da hipermobilidade que eu falei para vocês no começo, porque eu sempre pensava assim, cara, tem gente que fala assim, né? Pô, quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou viajar muito, né, cara? Eu penso, cara, se eu ganhar muito dinheiro, eu nunca mais viajo, por exemplo. Né? Porque o meu trabalho é viajar muito, né? Estar em Manaus, por exemplo, todo mês em Manaus. Cara, Manaus fica longe daqui. Manaus fica mais perto de Miami do que de Joinville, por exemplo. Né? Então, ir para fora, eu estava nos Estados Unidos, eu cheguei dos Estados Unidos domingo. Ontem eu estava em São Paulo. Dormi em São Paulo, voltei hoje, né? Então, é uma... E eu, no final das contas, eu gosto muito disso, né? Eu brinquei ali da questão da grana, mas eu gosto muito disso, de lidar com gente diferente, com países diferentes. Eu acho que essa é a minha habilidade. A minha habilidade acabou sendo, você vai mesmo falar com aquele cara? Não, vou falar. Eu já tive situações onde eu não conseguia nem comer direito porque eu não conseguia me comunicar com as pessoas, né? Uma vez, imagina, chegou na China, voei para um lugar muito remoto, assim, tal, e eu tinha o endereço do táxi só anotado do hotel anotado no papel, né? Chegou lá, eu dei pro cara, o cara não lia inglês. E aí, o que você faz nessa hora, né? Então, assim, você tem que desenvolver ali algumas técnicas, né? E aí, quando eu volto pro Brasil, nesse sentido, quando eu volto pro Brasil, para mim fica fácil pedir, negociar, sabe? Eu sinto que essa experiência me trouxe essa facilidade, entendeu? Então, falei um pouquinho demais sobre trabalho que a gente tá falando agora? Agora é vida. Vida, trabalho, né? Aí mistura tudo, né? Então, passou no nosso batidão. Não fugiu do embate, não falou fugiu. tudo. É isso aí. E a gente já vai começar. Na verdade, eu queria saber, né? Tu deu uma pincelada das grandes sobre o teu trabalho e tudo mais. Como que tu chegou na parte administrativa do GEC? Então, o presidente D'Artagnan, há muito tempo atrás, a gente tinha um grupo que se reunia de empresários, assim, e a gente brincou um dia assim, cara, o que você quer ser, né? E quando eu saí de São Paulo, não, mas depois, em 2016, 14, 15, 16, meu pai já tinha sido vereador em Guarulhos por 8 anos, tinha sido candidato a prefeito, depois ele foi deputado federal pelo estado de São Paulo. Então, como meu avô, por parte de mãe, também foi político, naturalmente eu gosto. Né? Tanto que eu fui aqui secretário do governador Moisés, depois fui candidato a vice-prefeito, também é outra história ali que depois dá para esclarecer um pouco melhor, porque foi uma investida que não deu muito certo, né? Que era mesmo? Como que tu veio na gestão do GEC? Então, como chegou na Agora gestão... não tem desculpa da emoção, viu? Não, Ou ele fica emocionado, né? Com o não, GEC. eu me empolgo falando, né? Daí, para voltar... que você tava falando que vocês tinham esse grupo, então, né? daí... Se eu pedir um áudio pro Deriane, vai ser igual meu pai. Pai, porque ele começa uma história, e lá no final, cara, eu só escuto o início e o final, porque ele disse que... Não, e o meu ainda é em 1 minuto. Eu não gravo longo, mas em 1 minuto tem que voltar algumas vezes para entender. Aí, o D'Artagnan, que
pô, é um fanático, né, pelo Jack, conhecedor da história, assim, o cara não... Dificilmente de Joinville você vai ter alguns caras que sabem tudo do Jack. E ele é um deles, né? E lá atrás, a gente brincando, ele falou, cara, eu quero ser presidente do Jack, né, um dia. Muito cedo isso. E o outro falou, pô, eu queria ser esportista lá, maratonista e tal. Naquela ocasião, eu falei, pô, eu queria ser deputado em Florianópolis, deputado estadual. Pô, eu estou falando isso com a gente com 20 anos, né, cara? E aí a gente falando, pô, o que você quer ser? O outro queria viajar e trabalhar fora do Brasil e tal. E essa brincadeira, né, do D'Artagnan veio que ele depois, há 10 anos atrás, ele se juntou ao Conselho ele entendeu os movimentos políticos, e eu tudo nos Estados Unidos, tá? Por exemplo, eu nunca fui num jogo do Caxias, lá no estádio do Caxias, né? No Ernestão. No Ernestão. Todo mundo fala, não, porque eu fui, porque eu me orgulho, com certeza, mas eu não. Eu sou um presidente em exercício que nunca fui no Ernestão. Mas precisa ter ido no Ernestão para ser um bom presidente, por exemplo? É questionável, né? Mas aí ele entendeu os movimentos políticos, entendeu que para ser presidente, porque um cara que tem 20 anos, 25 anos, ele não entende, ele acha que é só ele ser candidato. Porque realmente, você ser vereador ou prefeito, talvez você tenha que entrar num partido. Então, não é tão simples também, né? Você entra num partido, você tem a vontade, entra num partido, tal, conhece algumas pessoas e é candidato. No caso de associações como o JEC, você tem que ir para o Conselho Deliberativo, tem que ter um tempo, né? Aí ele foi eleito presidente do Conselho Deliberativo. Aí, para ser presidente do JEC, tinha que ter mais que 40 anos, ele tinha 39. Aí teve que mudar o estatuto. Imagina, acho que para ser presidente do Brasil precisa ter mais que 33. Ou não tem mais isso. Acho que é alguma coisa assim, 35, acho que é. Né? E para ser do JEC tinha que ter mais que 40. Então, pô, já estava obsoleto também, né? As regras ali do clube. E aí ele entendeu esse movimento, pô, ele foi candidato a primeira vez e perdeu, né, para presidente, e tinha um outro vice. E eu, nesse momento todo, eu não estava no Brasil. Eu estava nos Estados Unidos. A maior parte do tempo. Quando eu voltei porque a Lara ficou grávida do Dom, a gente veio ter o Dom aqui, né? Ele estava se candidatando pela segunda vez e me convidou, né? Eu falei, cara, coloca meu nome aí, vambora, né? É o seu sonho, tô junto, né? E aí que aconteceu a eleição do presidente D'Artagnan, né? Aí, vamos falar disso já também agora, porque nesses 3 anos, né, de gestão do presidente D'Artagnan, eu não participei muito mesmo de nada, né? O presidente D'Artagnan, ele era um cara de uma postura muito firme, né? De uma fala invejável, né? O discurso dele era fantástico, né? Pegou o clube numa situação muito ruim já. A gente estava em RJ, né? A gente teve que aprovar o plano de recuperação judicial, pagar as parcelas que aconteceu, né? E eu costumo dizer assim, o equity do JEC, para você ter ideia, quando a gente assumiu o JEC lá atrás, quando o D'Artagnan assumiu, não tinha um Instagram do clube, né? Eles tinham perdido a senha, né? E a gente chegou e recuperou a senha do Instagram. Pô, o Instagram é um ativo do clube, né? E a gente assumiu com 80 mil seguidores, tem 160 mil seguidores hoje. Então, são ativos que, aos poucos, nesses 3 anos, eles foram pagar uma RJ, né? Transformar o equity numa coisa um pouco maior. Por exemplo, o número de cerveja que vende no estádio, o número de pessoas que vão no estádio e tal. Porém, as decisões que ele tomou pro futebol não foram as melhores decisões, e você tem que tomar agora que eu tô ali, né? O pessoal tá perguntando, tá, quem que é o executivo de futebol? Você é pressionado a tomar a decisão, você nunca vai saber se ela vai ser correta ou não, porque o resultado vem ou não, é esporte, né, cara? Tem o que fazer, né? Você tem que minimizar ali a sua tomada de decisão errada, mas não dá para você tomar a decisão certa, você não sabe, né? Então, pro futebol, pro esporte, ele foi muito mal, né? Eu considero que eu não tenha participado quase nada dessas decisões, apesar de ter falado algumas vezes, pô, eu acho que tem que mudar aqui, eu acho que não tá legal aqui. Eu vivi nos Estados Unidos essa questão de você
fazer turnaround em empresas e de times de futebol americano e de times de beisebol. Tem aquele Moneyball, por exemplo, que é um filme legal, vale a pena assistir, que é de beisebol, que mostra ali como que o cara fazia para contratar o jogador, uso de inteligência, uso de dados, né? Para você tirar um pouco da questão pessoal e de sorte do jogo. Né? Você vai usar dados, você vai usar matemática, você vai usar informação. Né? E aí... então foi assim que o D'Artagnan chegou à presidência do Jack, né? Aí eu cheguei junto com ele ali há 3 anos atrás. E agora, né, por esse desempenho esportivo que foi muito ruim, né? E assim, ó, se você for ver bem, o Jack caiu da A para B, da B para C, da C para D e ficou sem série. E agora, no ano do cinquentenário, ele cai para B do Catarinense. Então é uma catástrofe. É uma catástrofe esportiva, né? Decisões erradas, pessoas que vieram erradas. E quem tá ali, cara, ele vai errar. Ele tem uma chance muito grande de errar, sabe? Eu acho que podia ter escutado um pouco mais as pessoas que estavam ao redor dele. Ele centralizou muito. Às vezes eu falava, cara, colegia isso aí, cara. Não pega pra ti. Escuta 2, 3 caras e vota. Fala assim, cara, vamos para esse caminho aqui? O que você acha? O que você acha? Eu faço muito isso. Eu gosto de fazer isso, né? Para tudo na minha vida. E aí? Vamos junto? O que você acha? Mudo minha opinião perante as opiniões dos meus amigos, né? E ele não fez isso. E aí, diante desse desempenho esportivo tão ruim, veio uma pressão muito forte, né? Que eu fiquei até assustado com aquela coisa de a gente soltar fogos na arena, né? Vou fazer uma crítica que eu achei que a imprensa não criticou o fato em si, que não pode, isso não pode. Cara, eu recebi uma amiga minha, estava com um filho no estádio, e eu perguntava, mãe, o que eles estão fazendo? O que está acontecendo? Criança, cara, criança, idoso, sabe? Desculpa cortar, mas é que eu lembro que esse dia eu ia no jogo com a minha filha, de 3 anos. E porque tava chovendo muito, acabei, não vou, né? O Marcelo foi, falei, não, vai lá, eu não vou, tá chovendo demais. E realmente, quando aconteceu tudo aquilo, e eu lembro, né? Eu falei na rádio, tava falando até com os meninos antes aqui, eu critiquei. Porque eu ainda falei que as pessoas têm muito corneteiro, e realmente tá numa situação ok. E aí vem esse caso também. D'Artagnan começou lá quando não tinha ninguém para disputar com ele, tomou conta de um time que nem existia mais. Mas beleza, acontece. Só que quando eu critiquei, e aí acho que vem essa questão da imprensa também, Sim. porque o meu parceiro que trabalha comigo, ele ficou querendo cornetear igual todo mundo. Sim. E eu critiquei. Sim. Teve gente da torcida organizada que veio no meu Instagram responder. Sim. Que nem me segue, nem pra falar sobre isso. Eu falei, gente, eu só estou dando a minha opinião, porque eu acho que violência não leva a nada, não chega a nada. Pode ficar nervoso? Pode, eu fiquei brava também. Pode gritar, xingar no estádio, mas agora, fazer o que fizeram, não tem justificativa. Protestar, né? Protestar de forma pacífica. É um tipo de coisa que acaba prejudicando ainda mais o time, na verdade. Com certeza. Imagina só, depois disso, a torcida ficou banida por, se não me engano, 3 jogos no estádio, né? O campeonato já estava acabando mesmo. Aí já vem uma perda de arrecadação. Aí já vem esse medo de ir no estádio, né? Tem pessoas que, foram naquele dia, né? Não vão mais, vão esperar um aninho aí para ir no estádio. Né? Não é uma coisa necessária ir no estádio. Né? Você vai porque você gosta, você vai porque você quer ver um espetáculo ali. E aquilo foi muito ruim, né? Então aquilo daí veio... esse efeito manada da imprensa com relação a times de futebol é meio comum, né? É que eu esperava realmente que algumas pessoas, como você, por exemplo, falou, cara, isso não se justifica. Cara, faixa fora D'Artagnan, musiquinha. Cara, faz o que quiser, cara. Mas a violência não se justifica, né? Tem até um fato de terem quebrado também o carro de um jogador. No jogo seguinte, a gente perdeu de 6-0 em Chapecó. Será que não tem a ver? Né? Cara, o jogador, às vezes ele tem 20 anos, 22 anos, o cara tá com a família longe, ele tá aqui, ele tá vivendo aquilo, cara, violência e quebrar o carro de e sabe? Então, assim, aconteceu isso e aí eu me tornei, então, ele se afastou, né? O presidente D'Artagnan, ele pediu afastamento, ele pode pedir por 30 dias e eu acabei assumindo. Mas qual foi o motivo que fez ele se afastar? Assim, claro, óbvio, além de todas essas questões, teve um motivo além desse que fez ele tomar a decisão e falar assim, não,
vou agora me afastar. Eu acho que não. Eu acho que foi a pressão muito grande, né? A família sente muito, né? As filhas dele, os pais, né? Todo mundo sente, né, cara? Chega um momento ali que... e o futebol, todo mundo que entra é avisado um pouco de, cara, ele é uma máquina de arruinar a reputação, sabe? É muito fácil, né? Muito fácil. Foi a fala dele quando ele esteve aqui com a gente. Inclusive, foi exatamente essa. Isso. É que a gente ouviu isso de outros players do futebol quando a gente entrou. Ó, se preparem, porque acaba com família, acaba com, sabe, com tudo. Com a sua reputação, com o seu dinheiro. Cara, é uma... E como tu falou, ele era um torcedor muito, né, forte. Muito. Ele conhecia muito o Jack. Inclusive, ia muito com o pai dele. Então, tinha Sim. toda essa história. E eu acho que isso acaba atingindo, que nem tu falou, atinge a família. Nenhum pai quer ver o filho numa situação dessa, né? Não. Então, acaba afetando. Tu acha que realmente foi uma pressão descomunal em cima do D'Artagnan? Foi desnecessária, eu diria. Porque, gente, tem gente que vem do Rio, de São Paulo para cá e estranha a paixão, né? Assim como a torcida do Joinville é fanática pelo Jack, né? A comunidade aqui, porque assim, só tem um clube no norte do estado, né? Talvez quando você tem 2 clubes, 3 clubes na cidade, enfim. Aqui, cara, eu acho que a história do Jack, né, que fez 50 anos também esse ano, outro motivo, cara, uma combinação de fatores, assim, muito ruins pro presidente D'Artagnan. 50 anos, cair pra B do Catarinense, aí teve esse episódio com a torcida, enfim, uma combinação de fatores... Com derrotas. O resultado muito ruim. E aí, eu acho que a decisão de afastamento dele foi justamente por isso. Eu estava vendo ainda agora, né, sobre até tu falou dessa questão, né, de perder e tal. Eu estava falando com os guris também do Felipe Luiz, que era do Flamengo, que ganhou trocentos prêmios, vem vindo sempre disso e vence isso e ganha aquilo, tudo prêmio importante, Copa e tudo mais. Aí, por causa de alguns jogos agora recentes, ainda a gente está em março, a gente sabe que os jogos mais importantes é para meio do ano final. Uma Copa, uma Supercopa lá que não, né? Não vale tanto assim. O cara perde, é o quê? Demitido. Exatamente. Injustamente, não, como quiser pensar. Só que nessa questão, é muito pouco valorizado o que é feito. Na hora que acontece um problema, bum, já derruba tudo, né? Muito. Assim, ó, é muito louco como ganha um jogo, cara, todo mundo fica feliz, vai pra casa. Cara, perde um jogo, é um desastre tão grande, todo mundo fica puto, sabe? É muito sensível, né? E, mais uma vez, né, eu falo muito sobre os Estados Unidos porque eu me considero que na minha vida adulta eu morei mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Então, eu sempre faço referência. Nos Estados Unidos, essa questão é muito séria de... Não pode... Pra vocês terem ideia, uma vez, num shopping na Flórida, uma amiga da minha filha jogou água numa menina porque aquelas rixinhas entre meninas e tal. Pô, a polícia levou a menina em casa. A violência de jogar água na pessoa, sim, não pode, né? E aí, a partir daí, você tenta minimizar a violência em todos os aspectos, né? E aqui não, aqui os esportes nos Estados Unidos são também... Cara, os caras xingam, os caras brigam, tem tensão, né? Mas não tem violência, entende? É entendido assim, é esporte, cara. É um jogo. Como... E eu queria saber agora, assim... Tá lá na cadeirinha da presidência, tem alguma coisa... Porque agora tá no holofote, né? Delian Campos agora é o presidente. O que te assusta agora? Se tu já tem alguma meta, alguma coisa mais pra frente aí que tu já tem decidido com relação ao time? Olha, mais uma coisa que hoje aconteceu aqui, de eu vir no meu primeiro podcast, de eu dar umas informações que eu precisava dar. Cheguei dos Estados Unidos há 3 anos e meio, mais ou menos, quase 4 agora. E eu precisava falar com os meus amigos, com as pessoas que já trabalharam comigo, né? Contar um pouco da história recente que pouca gente conhece e algumas pessoas julgam, né? E aí, também vai ser em primeira mão que eu vou falar isso, porque eu estava viajando semana passada lá com a minha filha, cheguei domingo.
Eu só tive segunda, terça e quarta. Né? Hoje é quarta, né? Segunda, terça e quarta. Mas mesmo assim, uma atividade muito intensa, né? Com a imprensa, todo mundo quer novidade e tal, todo mundo preocupado com o campeonato da Série D, né? E eu fiz um diagnóstico de 10 dias, desde que eu assumi. Hoje é o 9º dia. E assim, desculpa. E assim, gente, ou é disruptiva, ou vai existir uma gestão disruptiva, que vão ter medidas impopulares, vai ter uma rejeição muito grande. Mas eu vou dar um exemplo com relação à política, né? Que eu falei hoje com um amigo meu sobre isso. 30% das cidades do Brasil não tem receita própria para sobreviver, né? Então, o ideal é acabar com 30% das cidades no Brasil. Só que você não consegue colocar isso numa eleição, por exemplo, porque o cara não vai ganhar a eleição. O cara do MBL tenta fazer isso, né? Falar que ele vai acabar com 30% das cidades. Cara, mas isso não... E os funcionários públicos daquelas cidades, né? Todo mundo já começa assim, o funcionário público. E como que os prefeitos e vereadores vão fazer? Vai acabar tudo? Né? Então, por si só, nenhum político coloca para fora esse tipo de projeto porque ele é impopular, ele não tem aceitação e o político não vai ser reeleito, por exemplo, né? Costumo dizer também que assim, a Argentina teve um Milei, a gente nunca teve um Milei. O Milei não é igual ao Bolsonaro, são duas coisas diferentes, né? O Milei é um cara disruptivo mesmo, é um cara agressivamente disruptivo, né? Tá certo? Fala assim? Acredito que sim. E aqui no Jack, eu acho que a coisa vai ter que ser disruptiva, vai ter que ser um choque, assim, sabe? Você fala assim, poxa, de repente, não estou falando agora no curtíssimo prazo, mas no médio prazo tem copinha. De você falar, cara, não vou jogar copinha. Pô, mas como não? Não vai ter jogo. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não dá. Não tem. Não tem dinheiro, mas traz gente, faz mais dívida, para depois vir mais reclamação, para depois vir mais problemas, né? Então, eu penso nesses 9 dias, e eu posso mudar amanhã a partir do momento de mais informação que eu conseguir, né, analisar, que a história do Jack chegou num momento crítico, nos 50 anos do Jack. Não é a gestão do presidente D'Artagnan, é a consequência de 10 anos aí, ele não conseguiu reverter por escolhas não felizes, né? E agora faz o quê? Faz a mesma coisa e tenta de novo, mas fazendo a mesma coisa? Aí que tá, eu não tô acreditando nisso. Não tô achando que esse é o caminho, né? E aí eu sou o presidente, teoricamente, por 30 dias, ele pode pedir um afastamento por mais 30 dias e depois ele teria que renunciar ou pedir para o conselho aprovar um afastamento para ele. Por enquanto, os 30 mais 30, ele pode fazer só ele, né? Eu tô a fim de pegar os meus 30, por exemplo, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, mas eu peguei todo mundo que trabalha na Arena e levei pro CT, né? Cara, a Arena é uma maravilha, o escritório da Arena, do Jack, você foi lá, né? Sim. O escritório bonitinho, ar-condicionado. Na Arena, no CT, onde é o centro nervoso da coisa, não tá legal, sabe? A comida não tava legal. Tem algumas coisas que... E eu acho que todo mundo trabalhando junto no mesmo lugar, sabe, onde acontece a coisa, pode ser que seja melhor. Então, eu levei todo mundo da Arena pro CT, né? Então, tem algumas coisas que eu tô vendo a questão da alimentação. Como que vai contratar? Quem que vai contratar? Tudo isso eu tô questionando, tá? Mas precisa mesmo? Tem que trazer esse cara assim, assim, assado, tal, lá. Ele já treinou, não sei o que tá... Mas ele precisa mesmo. Eu vou avaliar com dados, né? Porque, como eu falei antes, o futebol, muito pessoal, o cara fala assim, não, mas o Serginho talvez não tenha casca para aturar uma Série D, por exemplo, né? Eu falo, que é casca? Pô, quanto tempo o cara estudou? Que conquista o cara já teve? Ele merece a chance ou não? Porque às vezes o cara não é bom porque ele nem tentou. Não deram a chance para ele tentar, né? Então, por enquanto, eu tenho falado, por exemplo, eu vou preferir manter o Serginho do que trazer um cara. A gente trouxe um monte de cara. Nos últimos 10 anos, vem o cara não sei de onde, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. O último veio do Rio Grande do Sul, prometeu um monte de coisa ali, não aconteceu. Gente, e outra coisa, tá? É sempre na melhor intenção. O jogador que vem e não joga bem, não é porque ele não quer jogar bem. Ele quer ganhar, né? O técnico que vem e perde,
Ele não fez de propósito, entendeu? É sempre na tentativa de ganhar. Mas é o esporte, né? Mais uma vez. Se fala muito de dinheiro, né? Aham. Que o Jack, né? A gente já sabe que tá dando mal das pernas há muito tempo. aham. Vencer a Copa ali deu aquele respirada, né? Com Sim. os 900 conto na mão. Só que assim, obviamente tem muita dívida também. Existe, né? Muito se falou sobre se tornar SAF. Uhum. Por acaso tem alguma negociação, algo futuro, Uhum. né? Alguma meta aí de realmente o Jack se tornar SAF? Sim, o Conselho Deliberativo, junto com a diretoria executiva, já trabalha nesse assunto desde o começo de 2025, né? E como que funciona isso? Normalmente, o clube decide. Eu quero virar SAF, estou interessado em virar SAF. Né? Que nada mais é do que um CNPJ novo para o futebol profissional, né? Que vai pagar menos imposto e cujo dono vai responder no CPF pelas dívidas e tudo mais. Que na associação não acontece, né? O presidente vai, e ele faz uma gestão assim, assado, e vai embora, e ele pouco responde efetivamente por aquilo. Né? No caso da SAF, o novo dono da SAF, ele vai responder. É a mesma coisa que a gente tem a nossa empresa. Sisbajude, Serasa, entendeu? Não é como é a associação, né? No nome do cara. Então, muda isso. E muda a gestão, né? Teoricamente, essa SAF vai trazer por que paga menos imposto, por que vai responder no CPF, eles vão trazer uma melhor gestão. Essa é a lógica, né? Então, o Jack decidiu que ia ser SAF já, né? E já tem um investidor que tem uma exclusividade para apresentar uma proposta. E é assim que acontece também. Porque, como é muito volátil tudo, imagina só, o cara fala assim, eu tô aqui, eu quero um contrato de exclusividade, porque eu vou apresentar uma proposta, vou ver o fundo, vou ver não sei o que tal, enquanto o cara faz isso para o cara não chegar a outro, porque senão vira várzea, né? Muita gente chegando ali para fazer a mesma proposta, né? Então, a gente acredita que o melhor é virar SAF. Quem é investidor aqui? Não, o investidor que tem a exclusividade hoje é a Sporteca, né? Que é uma empresa de São Paulo. A Sporteca montou a BR Futebol, né? Que é uma holding que teria o Jack e mais dois, eles chamam de MCO, que é Multi-Clubs Ownership, né? Que é tipo o caso do Bahia, que tem lá o Manchester, né? Manchester City, né? Que são um grupo de vários times, né? Então esse é o projeto dos caras. Então eles estão em fase de a apresentação da proposta. Eles prometeram que vão apresentar a proposta até dia 16 Agora de março. de março. A gente está cobrando, inclusive, que a celeridade nisso, né? Demorou mais do que deveria, sabe? O processo poderia ter sido mais rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, também, processos muito rápidos não deram certo pelo Brasil aí de SAF. Entendeu? A SAF, não sei se é do Figueirense, se não me engano, já deve 50 milhões. A SAF. Então, assim, será que a celeridade era a melhor coisa? Né? Ou será que essa paciência... será que essa solução, será que essa paciência em esperar o cara elaborar bem a proposta, apresentar bem a proposta não é o melhor caminho? Enfim. Derian, tu acha que o D'Artagnan volta? Eu acho que, para falar um pouquinho mais da pressão ali, né? O que aconteceu? Quando ele teve sofreu essa pressão toda, a família e tudo mais, né? Ele pensou assim, cara, eu vou dar uma descansada, eu vou olhar de longe. Eu vou me afastar, né? Para eu poder olhar de cima assim, pô, talvez até onde eu errei, né? Pô, o que eu podia ter feito melhor aqui? Da onde vem esse fogo cruzado aqui? Com quem eu briguei, sabe? Só que ele também me deixou com muita autonomia. Ele falou, cara, eu não vou interferir nada. Tudo que você me falou lá atrás para eu fazer e eu não fiz, e não fez também porque queria me ferrar, não fez porque acreditou numa outra coisa, acreditou que outra coisa daria certo, né? Faz. Aí eu acredito assim, se eu fizer mesmo, é difícil dele voltar. Porque daí ele mesmo vai falar, pô, Derian, fica, cara, tá dando resultado, toca o pau, entendeu? Ele não vai... entre eu e ele talvez não tenha essa... Pela relação que a gente tem de muito tempo, essa briga do tipo assim, pô, cara, é política, eu quero voltar, o ego e tal. Eu acho que se ele chegou num estágio que eu falei, pô, cara, é melhor eu assumir, né?
Ele falou, pô, também tô cansado, tá muita pressão, então assume. Assim como agora também ele pode falar, cara, vai tocando, tá indo bem, acho que tá sendo bom pro Jack, pra torcida, pra imprensa, pros torcedores, tudo. Então toca o pau. Vamos Eu ver. acho que o D'Artagnan, ele seria a pessoa, porque que nem ele é. Eu conheço, né, a pessoa do D'Artagnan e realmente ele é muito coração, ele é muito na emoção. E talvez isso tenha tido algumas dificuldades no caminho, na hora da decisão, que nem tu falou. Fazendo isso aqui, vamos pensar matematicamente. Talvez ele pensou tanto na paixão e na emoção, e acho que ele vendo tu fazendo um bom trabalho, realmente, como aquele torcedor fanático, vai dizer, cara, Exatamente. tu tá melhor que eu. Exatamente. Vai, É né, faz possível. esse time pra frente, é isso. E eu queria saber agora, gente, nosso tempo já Pô, foi com já? Deus. Já foi com Deus. faz tempo. Mas eu queria saber o que tu diria hoje, porque a gente viu que todo esse rolê, né, dessa confusão, muitos torcedores se afastaram do estádio. Aham. O que tu diria hoje para esses torcedores? Eu vi um vídeo outro dia dizendo assim, pô, cara, se você quer xingar e gritar e criticar, fica em casa, cara. Você vai pro estádio pra apoiar o teu time. Você não vai pro estádio ver o jogo. Você não vai pro estádio... Ó, tem gente que fala assim, pô, mas aquele cara é muito ruim. Cara, mas ele é do teu time e naquela hora ele precisa ganhar o jogo. Então não adianta você falar, filha da puta, ruim, não adianta. Né? Então o apoio ele é muito importante. Então nos 50 anos do clube, num momento de crise esportiva muito grande, e acaba sendo uma crise também institucional, né, de credibilidade, só o torcedor pode salvar o Jack. Né? Como? Indo no estádio, apoiando os jogadores. Mas o time tá indo mal de novo. Cara, mas é só no apoio que ele vai começar a ir bem uma hora, sabe? E eu tenho uma relação boa com a torcida do Joinville, assim. Sempre tive, desde antes do D'Artagnan assumir a presidência, a gente tinha uma relação com os torcedores fanáticos e tal, com torcida organizada. O que eu peço é para que, nesse momento, é um momento crucial da paixão deles, daquela coisa que é da cidade, sabe? Então eu peço para que todo mundo não desista, né? Continue apoiando. É que nem o casamento, Joinville. se é amor mesmo, se é paixão de verdade, tem que estar no bom e no Exatamente. péssimo momento. É né? isso aí. Péssimo momento. Mas eu acho que, assim, apesar de tudo, claro, a torcida, acho que ela tá indignada, e ela tem, inclusive, o direito de se indignar, porque é uma sequência, né, já de, como tu falou, de muitos anos, de muitas coisas, né? Aham. Mas eu acho que, ainda assim, eu acho que a torcida, cara, ela continua, ela mesmo indignada, mesmo ela cabreira, mesmo, continua indo, continua acreditando, continua desejando, e muitas vezes até talvez brigue tanto, ou bata tanto o pé e fala, cara, né, justamente por esse amor, ama tanto que, né, que quer ver a coisa dar certo, e enquanto não vê, se Aí não frustra, né? Porque tem torcidas e torcidas. Tem gente que Não, já claro. né, entrou na birra, não vou mesmo, não quero assistir, tem, e fica tem, naquela. tem. Mas eu acho que muito. ainda assim a gente vê ainda um movimento de tanta gente ainda que Sim, vai e faz porque questão tem de essa ir, paixão real mesmo, né? Tipo, eu gosto do time, não, vamos lá, cara. A esperança é a última que morre, vamos, né? Então, acho que... É bem por aí, é bem por aí. Muito bem, e aí eu quero saber, Daniel, então, no caso, então, de você continuar aí, né, nesse projeto, se você seguir aí, o que você acha que vai ser o seu caminho Então, daí? quando você toma decisões difíceis, né, até às vezes impopulares, pensando no bem do Joinville, né, se eu pensar no meu bem, eu contrato jogador, vou indo, olha, o Delian, putz, cara, vai ganhar jogo e tudo mais. Cara, a gente teve um desempenho de 3,03% no Campeonato Catarinense desse ano. O campeão teve 66%, certo? Cara, se eu não gastar dinheiro, se eu não fizer nenhuma maluquice e tiver um desempenho de 50%, sabe o que pode acontecer? A gente competir, a gente ir bem e ficar fora da Série D de 2027, por exemplo. Né? Aí a decisão é muito, muito cruel, né? Porque eu, de novo, coloco todas as fichas na mesa, faço dívida, né? Chamo ali a all-in para ter o risco de dar errado de novo. E aí endividar mais o clube, deixar a torcida mais chateada, porque a expectativa, né, gera
O pior, às vezes, é a expectativa, né? Você contratou o cara, o técnico, não sei o que, tá gastando uma puta grana e vai mal de novo. Então, eu preferiria tomar decisões, até certo ponto, polêmicas, que vão fazer, cara, vão proteger o legado do Joinville Esporte Clube. E aí, cara, é ser campeão da série? Não. Talvez não participar da copinha. Talvez não ter calendário ano que vem, jogar a B só. Trabalhar a base, vender jogador. Aí você tem... cara, como eu te falo, tem vários cases aí que você pode estudar sobre mudanças profundas que no médio e longo prazo geram resultado, né? Então, eu só fico se for para ir por aí. Olha, muito bem. Derian Campos. É isso, É gente. isso, gente. Vamos ver, então, Então tá bem. Derian, muito obrigada pela sua participação. Obrigado vocês. Inclusive, se tu quiser deixar algum recado, agora é hora de olhar para essa câmera. Olha na câmera e Pode mande deixar um recado aí, pra torcida. seja para torcida, para, sei lá, para quem você quiser, deixa teu recado. Sim. Bom, eu acho que eu falei uma coisa aqui que era importante eu ter falado com relação à minha vida em Joinville, né? Eu queria deixar um abraço, né, para todo mundo que já trabalhou junto comigo. Eu acho que foi uma parte bem importante das vidas minha e das pessoas. Todo mundo muito jovem, eu tinha 28 anos e tocava a fábrica aqui e trabalhava com muita gente. E eu não vi mais essas... Quer dizer, eu vejo alguns, mas né, muita gente não vi. Então, eu vou mandar um abraço para todo mundo. Foram bons tempos. Aí também minha família, né, minha filha, a Lara, o Dom, mandar um beijo para todo mundo. Agradecer vocês aqui. O César é um amigo da família, né? Há muito tempo já, um cara que a gente gosta muito. Agradecer a Morgana de ter recebido a gente aqui. E com relação à torcida do Jack, como eu falei aqui por último, né? Eu acho que a hora principal é agora. É a hora que o Jack precisa de vocês. É isso. Tá bom? É isso. Maravilhoso. Aí, fechou. Muito bem. Vamos subir, Jack. Tamo aí, tamo na torcida sempre, né, Morgana? É verdade. Não, eu tô mesmo, meu Deus do céu. Já perdi a voz, já foi no outro dia pra rádio, rouca, de tanto que eu gritei pro Olha Jack. aí. Meu Deus do céu. Ô, Jesus, vamos. E eu fui no Nerdstão, tá? Ó, eu também já fui no Ernestão. Já foi, né? Aí, quando É eu era verdade. criança, eu fui. Maravilha. É isso, gente. A gente vai encerrando, então, mais um super episódio do Locast. A gente espera que você tenha curtido, né? Um papo aí, até, vamos dizer, difícil, né? Porque é um momento difícil do Jack. Não é fácil tá entrando nesse exato momento, né? A gente sabe que já não foi pro Sim. D'Artagnan, pra você tá sendo tanto quanto, né? Então, vamos lá, gente, né? A gente segue acreditando no nosso Joinville. E a gente vai ficando por aqui, né, Morgana? É isso mesmo, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, vai lá, Somos Locast, e agradecendo, claro, nossas parcerias, que agora a gente tá aqui, ó, com Só pra quem é Trimania. daqui. Pra quem é daqui, claro, essa turma, gostou do nosso estúdio aqui? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Eu- Essa equipe da Madrigal Filmes aí, que deixa isso aqui excelente, tudo bonitinho. Cara, coisa os linda. apetrechos, os acessórios e tudo mais. Inclusive com várias artes de artistas joinvilenses, É tá, verdade. gente? Bem importante ressaltar, né? Grafiteiros e tudo mais. A galera, inclusive, ó, tá vendo essa obra maravilhosa, ó? Atrás, fotografia do nosso querido Gabriel, que está aqui atrás das câmeras, aqui, ó. Olá, Legal. ele, Brasil. Com intervenção de quem? Qual que é o artista que pintou? O Bilbo, né? Do Bruno Bilbo aí, ó, gente. Então, sensacional. Que legal. Toda uma estrutura muito bacana aqui que valoriza muito a nossa cidade, porque este podcast é de Joinville pro mundo e a gente conta com você para nos ajudar, né? Dando like, ativando o sininho, mandando pra galera todos os papos que a gente tá batendo aqui com pessoas interessantes e com assuntos muito legais que dizem, né, que tem a ver com a nossa cidade e não só com a cidade, mas também enfim, com tudo que estiver acontecendo por aí, né, Morgana? É isso, Derian, sucesso. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Gente, aquele beijo, aquele abraço. Tchau!